Eu vou comprar o estribo de plástico porque ele realmente vale muito a pena. Por exemplo, um pacote com 200 peças de estribos de plástico de 7 centímetros de largura por 17 centímetros de comprimento, você vai pagar aí em média de 180 a 200 reais, um pacote com 200 peças. Olhando o valor financeiro, parece que vale a pena. Se você for comprar aí o estribo de aço, de vergalhão de aço, de 4,2 milímetros, que já é o ferro mais fino que as pessoas utilizam em um estribo, eu não recomendo. Eu recomendo sempre a partir de 5 milímetros, que é o que a norma recomenda. Você já vai pagar mais caro do que isso, ou seja, o estribo plástico vai representar aí uma economia de 40% financeiramente falando na armação do seu pilar ou na armação da sua viga, mas você vai entender no vídeo de hoje se vale a pena, sob o ponto de vista técnico, você utilizar um estribo de plástico. A partir do entendimento do comportamento deste pilar é que você vai entender qual o comportamento do estribo. Um pilar ele funciona da seguinte maneira: você tem um pilar de um lado, você tem um pilar do outro. E você tem uma viga biapoiada. O que significa que esta viga é biapoiada? Esta viga se apoia uma ponta em um pilar e a outra ponta da viga no outro pilar. E às vezes vem vigas nos sentidos contrários. A laje descarrega a carga sobre estas vigas descarregam a carga sobre o pilar manda para a fundação manda para a terra. Toda esta carga que chega sobre o pilar, ela é apoiada sobre o pilar, e o pilar ele tem concreto. Você já sabe que o concreto é muito resistente à compressão, porém nós temos uma outra situação, que é por isso que nós utilizamos o aço dentro de um pilar. Para que existe a ferragem dentro do pilar? O aço resiste à tração quando você estica este aço. Então a resistência do aço está aí. E quando nós temos um pilar, nós temos o apoio, a força que vem sobre ele de compressão, mas nós temos outras forças que atuam, que fazem com que esse aço que está no concreto, que esta parte do pilar seja esticada ou seja torcida. Você vai entender, por exemplo, quando você tem um carregamento sobre uma laje, um móvel que é arrastado, uma pessoa que corre, uma pessoa que anda. Então, quando você se movimenta, aquela estrutura, aquela casa, aquela laje, não tem apenas as forças de compressão, elas têm umas forças também ali que movimentam essa estrutura, esse conjunto para os lados, faz com que venha torcer. No caso de ventos, eu estou explicando de forma bem simples para você entender as forças aí que vêm sobre um pilar, sobre uma coluna. Então não são apenas as forças de compressão. Você vai ter alguns momentos que vai esticar este aço e você vai ter alguns momentos que vai torcer também este aço, que são aqueles 4 ferros, Na maioria das vezes, como estamos falando aqui deste estribo, ele tem os encaixes para 4 ferros. Como você pode ver na imagem que eu estou colocando na tela, ele tem os 4 encaixes, tanto para ferro de 5x16 quanto para o aço de 3/8. Você vai escolher de acordo com esse encaixe, de acordo com a peça de metal, a peça de aço, vergalhão de aço que você vai utilizar para este estribo. E uma outra força que age sobre o pilar é quando você aplica a força nele. Ele é um pilar mais alto, 3 metros de altura, ele vai ter ali uma outra ação naquela barra de aço, vai dar uma envergada. E para que serve o estribo neste momento? O estribo controla este conjunto de 4 ferros, de 4 barras de aço. No caso do estribo que nós estamos mostrando aqui em questão, ele tem os 4 encaixes aí, como você pode ver na imagem, mas você já começa a questionar este tipo de material quando você começa a pensar o estribo é que segura as barras de aço e ajudam neste controle. Neste momento já fica questionável aí a utilização do estribo de plástico. E eu vou dizer para você que neste momento eu ainda recomendo o estribo de vergalhão de aço, porque nós temos testes, nós temos aprovação pela norma,
Futuramente pode ser que a gente mude de ideia, que venha mais utilização, que venha mais especificação, normatização, e aí nós vamos passar a utilizar, porque novos materiais são muito bem-vindos aí na construção civil. Sim, é muito bem-vindo. Ainda pensando no pilar, o que a gente precisa levar em conta? Por norma, nós temos aí uma dimensão de pilar mínimo, aquela especificação ali de seção do pilar, que deixando de lado os cálculos, deixando de lado a norma, vai dar um pilar mínimo de 14 por 26. Para você ter aí um pilar de 14 por 26 com a capa de concreto mínima e adequada para este pilar, você vai precisar de um conjunto aí de estribos de no mínimo 9 por 19. E nós temos no mercado estribos prontos de aço de 9 por 20 que você vai pagar o pacote de 100 peças por R$170, uma média de 170, R$180, um pacote de 100 peças. É bem mais caro do que o estribo de plástico. Eu estou fazendo aqui comparações de peças compradas na internet, porque talvez você só vai encontrar aí o estribo de plástico pela internet, você não vai encontrar em uma loja. Chega numa loja aí da sua cidade, a lojinha que você é acostumado a comprar material, você chega para comprar ferragem para estribo, você compra. Se você pedir um estribo de plástico, às vezes o vendedor nem conhece, não é verdade? E nós temos então 9 por 20, que é o que daria adequadamente para você fazer aí um pilar de 14 por 27, tranquilo, que estaria dentro da norma. Então nós precisamos levar em conta isso. Por quê? Porque aquele estribo de plástico ele tem 7 por 17, considerando aí de 2,5 a 3,5 centímetros de capa, ele não daria um pilar de 14 por 26, que é a dimensão mínima de um pilar aí dentro da norma para você aplicar aí na sua construção e na sua reforma. Este foi o vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei sobre estribo para coluna e viga. Se você ficou com alguma dúvida, assista novamente o vídeo. Se continuar com dúvida, deixe nos comentários aqui que eu vou responder para você. Ed Vieira Arquiteto, falando de cidade.